Cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre motivo de alegria estarmos aqui na casa do nosso Pai e ainda assim com a incumbência de trazer a palavra do nosso Deus. Estava ali agora há pouco ali no fundo, o irmão Anderson chegou perto de mim e disse: "Você está nervoso?" Eu simplesmente olhei para ele e disse: "O que você acha?" Sempre nervoso, irmão, sempre nervoso. O momento da palavra é um momento especial. No decorrer do culto é o momento que nós adoramos a Deus, é o momento que nós falamos com Deus, mas o momento da palavra é propício para que Deus fale com a tua igreja. Amém? Quero compartilhar um texto, ou melhor, 2 textos com os irmãos. 2 Reis, capítulo de número 14, irmãos. Verso 25. Segunda Reis, capítulo de número 14, verso de número 25, irmãos. Que diz assim, irmãos: Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Abra comigo a tua Bíblia agora, irmão, lá no livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1, irmãos. E diz assim, irmãos: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram:
Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Capítulo 2, verso 1 somente. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Toma o teu assento, irmãos. Quem é que não conhece a história do profeta Jonas? Quando nós olhamos para a história do profeta Jonas, já olhamos para algo que está pronto. E quando nós olhamos para aquilo que está pronto, certamente fica fácil pregar, porque nós damos um tema para a mensagem, e ali a gente vai acompanhando. Talvez quando você olhe para a história do profeta Jonas, você pode dar um tema para ela, e quem sabe no tema da mensagem seria a igreja e a sua responsabilidade missionária, ou quem sabe o grande valor de uma alma, ou quem sabe cumprindo o ID de Jesus Cristo, ou quem sabe um Deus que não te abandona em terra alheia, e por aí vai, porque olhamos para a história e vimos a história pronta, e quando nós olhamos para a história pronta, fica fácil dar um tema, e aí trabalhar em cima do tema, e aí trabalhar em cima do texto bíblico, e ir aplicando, e vai embora, aí fica muito fácil. Mas na noite de hoje, eu gostaria de te levar por um outro caminho, fazer você pensar de uma forma talvez diferente, baseado e embasado na palavra de Deus. Jonas é classificado como profeta menor, não porque a sua palavra não teve valor, nada disso, simplesmente porque a sua atuação, ela foi pequena, mas o peso da mensagem é dos demais profetas, classificado como profetas maiores. É uma palavra de peso, é uma palavra de responsabilidade. Enfim, é classificado como profeta menor, porque o tempo de atuação foi pequeno. Quando nós olhamos para a vida do profeta Jonas, a gente vê que ele tem um pai, e o pai dele chama Amitai, ou Amitai, e o pai dele é profeta, o texto que nós lemos lá em Reis. O ditado popular é que filhinho de peixe, peixinho é. E tudo dá a entender que Jonas segue o caminho de seu pai. Anda nos caminhos de seu pai, aprende com seu pai, o seu pai lhe ensina. Isso de fato é comprovado no texto bíblico que nós lemos lá em 2 Reis. Tudo dá a entender que Jonas fazia tudo conforme manda o figurinho. A Bíblia diz que Deus falara na época pelo profeta Jonas. E o texto que nós lemos aqui em Jonas, capítulo de número 1, verso 1, e diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer: você tem ouvido a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem vindo à igreja? Porque Deus não fala com qualquer um. Deus, Ele fala com os seus, Ele fala com a tua igreja, Ele comissiona a igreja a fazer algo. E quando nós não ouvimos a palavra de Deus, provavelmente estamos passando por um problema. E veio a palavra de Deus ao profeta Jonas. Mas espera aí, Deus não fala com o ímpio? Comissionar o ímpio a fazer alguma coisa, comissionar o ímpio a fazer alguma coisa para Deus? Não. Deus só comissiona aqueles que são seus, aqueles que têm particularidades com Deus, aquele que tem contato com Deus. Deus não conversa com o ímpio, a não ser que um ímpio, no momento da palavra, quebranta o coração, o seu coração se curva, aí sim, o Espírito Santo fala no ouvido dele: você precisa de mim. Mas com a igreja é diferente, nós precisamos dar vazão à voz de Deus e ouvir Deus de fato.
A Bíblia relata para nós que a palavra veio ao profeta Jonas. E eu te pergunto mais uma vez, será que de fato nós temos ouvido a voz de Deus? Porque existem pessoas que vêm para o culto de domingo, vêm nas terças e vêm às sextas e diz: olha, eu não consigo ouvir a palavra de Deus. Provavelmente essa pessoa se encontra doente e precisa de ajuda. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Somente ouve a voz de Deus quem tem ouvidos espirituais. Aquele que não tem, simplesmente não consegue ouvir. Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas ele não consegue ouvir. É ou não é? A Bíblia relata então para nós que Deus comissiona esse menino, esse garoto, a esse profeta, a pregar uma palavra para a cidade de Nínive. E eu quero partir do ponto, meu irmão, em que a história ainda não está pronta. Hoje nós temos a história pronta e, como eu disse, é mais fácil. E eu quero que você entenda, meu irmão, que quando Deus chama o profeta, comissiona o profeta a pregar uma palavra para uma cidade distante, para um povo cruel, ele está simplesmente tirando o profeta de uma posição confortável. Porque o texto em 2 Reis, capítulo de número 14, dá a entender que Jonas fazia tudo conforme mandava o figurim, obedecia, respeitava, era zeloso. Mas agora no texto do próprio profeta, olhamos um chamado de Deus. E esse chamado de Deus tira o profeta de uma posição até então confortável. E aqui eu faço a segunda pergunta para você. Será que eu e você estamos dispostos a obedecer a Deus? Mesmo sabendo que tal obediência nos tiraria de uma posição confortável. Porque é muito fácil obedecer quando tudo está bem, quando a situação é confortável. Mas eu quero que você pense, meu irmão, que Deus estava desenhando, Deus estava escrevendo a história do profeta naquele momento. Hoje nós olhamos para a história pronta, naquele momento não, naquele momento era diferente. E a pergunta que eu faço para você, será que eu e você estamos dispostos a obedecer ao Criador, ao Senhor, Deus dos céus e da terra, mesmo sabendo que a tua vontade talvez nos tiraria de uma posição confortável? Pensa aí, irmãos, é para se pensar. A Bíblia então relata para nós que aquele profeta, ele vai para a terra de Jope. Jope é uma cidade até então portuária. E ali o profeta compra a tua passagem. E ali na ocasião havia navios comerciais, navios que se ganhavam dinheiro, se faturavam dinheiro com viagens, com transporte. E ali talvez ele olha para a fachada e diz: destino Tarsis, ou destino Nínive. E aquele profeta, sem hesitar, escolhe Tarsis. Ou seja, aquele profeta desobedeceu. Mas o problema maior não foi a desobediência. Esse profeta desobedeceu motivado a alguma coisa. E essa alguma coisa eu vou relatar para você, que é o medo. Quantas vezes na caminhada de fé a gente não sentiu medo? Quem é que nunca sentiu medo? É ou não é? O medo, ele gera em nós omissão, o medo gera desobediência, o medo não gera respeito, o medo gera em nós uma pessoa violenta. A gente olha para a Bíblia Sagrada e vê algumas pessoas que pecaram, que erraram motivadas pelo medo. A Bíblia diz que Saul, com medo de perder o seu reinado, simplesmente arquiteta e planeja matar a vida de Davi. Simplesmente não aconteceu porque Deus não deixou. A Bíblia fala que o mesmo Davi, motivado pelo medo, após ter adulterado com Batseba, simplesmente planeja e mata Urias. A Bíblia diz que, motivado pelo medo, o profeta Elias, depois de ter matado os profetas de Baal e ser ameaçado por Jezabel, simplesmente foge. E muitas vezes nós erramos e falhamos porque somos motivados pelo medo. O medo gera em nós omissão, o medo gera em nós, muitas vezes, pecado e errado. Muitas vezes nós temos medo simplesmente de dormir com uma luz apagada. Precisamos mudar lá no controlinho da televisão, para que ela se desligue automática, porque existem pessoas que têm medo de dormir com a luz apagada. Existem pessoas que têm medo da morte. Existem pessoas que têm medo, talvez, de retroceder. E se tiver que retroceder, retrocederemos,
Porque a Bíblia nos ensina também que nós somos como flecha na mão do valente. A flecha, para ir para frente, o arqueiro precisa puxar para trás. Mas muitas vezes nós temos medo. E muitas vezes nós ditamos para Deus aquilo que nós estamos passando. O medo faz parte da nossa existência. O medo bate à nossa porta todos os dias. E nós precisamos pedir para Deus: Deus, tire esse medo de mim, para que eu não peque contra o Senhor, para que eu não erre, para que eu não fale, para que eu não cometa alguns deslizes, porque muitas vezes pelo medo, nós somos motivados a fazer aquilo, muitas vezes que não agrada o coração de Deus. E foi por isso que o profeta desobedeceu. Ele foi motivado pelo medo. Por que medo? Porque um outro lado da história relata para nós os ninivitas. Os ninivitas eram cruéis, eram bárbaros, eram assassinos. Ai daquele que se levantava contra algum deles, certamente perderia ali a vida. E o profeta, olhando para todo esse cenário, para todo esse contexto, para tudo aquilo que ele está vivendo, ele diz: não, Deus provavelmente vai levantar um outro camarada. Não dá. E é por isso que ele resolveu simplesmente comprar a sua passagem e ir para Tarsis. O navio era um navio comerciário. Os tripulantes eram pessoas experientes, eram pessoas vivenciadas, pessoas que tinham experiência com o mar, que tinham experiências no trajeto, que tinham experiência na sua caminhada. O profeta simplesmente comprou a sua passagem, embarcou nesse navio, e esse navio está indo para Tarsis. O interessante, meu irmão, é que no meio do trajeto, no meio da caminhada, surge uma tempestade. E aqui eu quero que você pare para pensar nos tripulantes, nos marinheiros, homens experientes, homens vividos. Tudo o que acontece no mar, eles têm, entre aspas, um controle. Levanta-se ondas, levanta-se tempestades, se venta, ondas gigantescas, e os marinheiros talvez disseram: a gente está no controle. Mas o negócio ia apertando, chegou a um ponto de dizer: não, a gente precisa fazer alguma coisa. E uma das coisas que aqueles camaradas fizeram era lançar as bagagens no mar, lançar aquilo que trazia peso para o navio. E aqui eu faço uma pergunta para mim e para você. Para que nós continuássemos vivos na fé, o que é que nós precisamos lançar fora? Para nós continuarmos firmes com o Senhor, para nós continuarmos firmes na caminhada com Deus, para nós continuarmos vivos, o que é que eu e você precisamos lançar fora? Aqueles camaradas, aqueles marinheiros, lançaram bagagens, lançaram petrechos, lançaram aquilo que trazia peso para o navio. Porque fazendo isso, dá a entender que o navio conseguiria passar tal tempestade. Para se manter vivos, para se mantermos firmes, para que ele continuasse a sua trajetória até Tarsis. E na minha vida e na tua vida espiritual, meu irmão, para que nós nos mantermos vivos e fortalecidos na fé, o que é que eu preciso lançar fora? O que é que eu preciso lançar fora, meu irmão, para que eu não venha perecer, para que eu não venha afundar? Você já parou para pensar, meu irmão, que na caminhada de fé, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nós precisamos renunciar a algumas coisas. E existem pessoas que não conseguem renunciar, está afundando, mas não lança fora, está perecendo, mas não lança fora, está morrendo, mas não lança fora. E para que você continue vivo na fé, para que você continue firme na caminhada, você precisa abandonar algumas coisas, você precisa lançar aquilo que te traz peso. Nós precisamos lançar fora aquilo que nos traz peso, porque se nós não fizermos assim, certamente pereceremos, certamente afundaremos, certamente morreremos. É necessário lançarmos fora aquilo que nos traz peso, aquilo que quer afundar o nosso barco, a nossa vida espiritual. Caminhar com Deus não é fácil, viver com Deus não é fácil. Quando Deus chama a nossa vida para uma responsabilidade, nós precisamos ter uma conduta de renúncia.
Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que então eu gostava, eu não gosto mais. A minha vida pertence ao Senhor. E é isso que aqueles camaradas fizeram. O barco ia afundar, o barco ia perecer, e eles começaram a lançar fora os pesos. Mas o interessante, meu irmão, é que eles fizeram cada um a sua oração ao seu Deus. Não eram crentes, não eram do Senhor, tinha a sua divindade pagã. O profeta simplesmente foi dormir, e ali conversaram, bateram um papo, lançaram sorte, não sei se fizeram uso das pedras de Urim e Tumim, não sei, e a sorte caiu em Jonas. E Jonas simplesmente disse para eles: olha, o problema está comigo, me lance ao mar. E quando eu olho para a vida do profeta Jonas, e vejo que Deus está escrevendo a história dele naquele momento, eu percebo que aquele profeta até então foi sem noção. Você já parou para pensar, meu irmão, o que é ser lançado no mar? Ser lançado no mar, certamente se morre afogado. Se não se morre afogado, se morre de hipotermia, é comido pelos bichos. Certa vez Jesus estava no alto, Satanás disse para ele: olha, lança-te daqui, e dá ordem aos teus anjos para que te resgate. O Senhor olhou para ele e diz: olha, não tentará o Senhor, o vosso Deus. E nós precisamos aprender a não tentar a Deus. Se você quiser subir numa ponte e se jogar, você vai morrer e vai para o inferno. Não tente Deus. O profeta ali na ocasião tentou Deus. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, irmãos. Sem noção, Deus estava escrevendo a história não estava pronta ainda. Pedir para se lançar ao mar, certamente é assinar um atestado de óbito, é morrer de hipotermia, é morrer afogado, é perder as forças e não ter mais como nadar. Mas a Bíblia relata para nós que Deus agiu de misericórdia na vida do profeta. A Bíblia relata para nós então que se houve bonança, e ali Deus prepara um peixe. E esse peixe é interessante. Alguns acreditam ser baleia, e baleia não é peixe, baleia é mamífero. Então, se muitos se indagam o que é e o que não é, a Bíblia relata peixe, alguns dizem baleia. Talvez Deus tenha criado um peixe ali na hora, e eu quero que você saia daqui com essa certeza, que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, somente para te abençoar, irmãos. Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, somente para te abençoar. Alguns relatam baleia, baleia não é peixe, é mamífero. Mas o nosso Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, irmãos, somente para abençoar a tua vida e a minha vida. Está precisando de uma porta de escape, meu irmão? Está precisando de uma porta de escape? O nosso Deus é poderoso para abrir porta onde não tem porta. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que a igreja, o Deus eterno, acredita e serve. O nosso Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, simplesmente para abençoar a tua vida e abençoar a minha vida. A Bíblia então relata para nós que esse profeta então, ele foi abocanhado, e ali ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Já parou para pensar, meu irmão, que situação? Um lugar escuro, mal cheiroso, gosmento, sem água potável, sem uma comida para comer, porque vai comer o quê? Carcaça de outros peixes. Já parou para pensar? Mas Deus separou aquele lugar para salvar o profeta. Mas não é isso que eu quero falar. 3 dias e 3 noites, meu irmão, relata para nós reflexão. E eu quero que você pare para pensar, refletir. O que é que eu e você temos feito com aquilo que Deus tem comissionado nós a fazer? O que é que você e eu
tem feito para agradar o coração de Deus? O que é que eu e você tem feito para agradar o Senhor? 3 dias e 3 noites, meu irmão, dá para pensar muita coisa. E às vezes nós viemos para o culto, cumprimentamos um e achamos que está tudo bem, que está tudo certo. Mas você tem parado para pensar, meu irmão, se de fato está tudo bem, se de fato você tem agradado a Deus, se de fato você tem se empenhado para fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos com zelo, com carinho. É momento de reflexão, meu irmão. O profeta está lá 3 dias e 3 noites. E é momento de ele parar para pensar, o que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu fiz com o chamado de Deus? O que é que eu fiz com a vontade de Deus? Porque nós olhamos um profeta, meu irmão, totalmente negligente, totalmente desobediente, porque o chamado de Deus simplesmente tirou ele de uma posição de conforto. Quando estava tudo bem, é glória a Deus. Quando estava tudo bem, é aleluia. Quando estava tudo bem, era línguas estranhas. Mas a partir do momento que Deus chamou ele para uma posição mais apertada, tirou ele de uma posição de conforto, ele simplesmente resolveu recuar. Ou pior, ir para o lado oposto daquilo que Deus tinha chamado. É momento de refletirmos, irmãos. Será que nós de fato estamos desempenhando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Será que de fato nós estamos desempenhando o chamado de Deus? Será que de fato eu e você temos nos importado com as vidas aí fora? Eram bárbaros, eram cruéis, eram assassinos, mas eram almas. E Deus sempre prezou por salvação de almas. E para que essas almas sejam salvos, Deus levanta a igreja. E se a igreja não for, as pedras vão clamar. Deus comissionou nós, igreja, para trazer uma palavra, para trazer esperança para esse povo. Pregar, levar, anunciar, proclamar, dizer que a salvação está em Jesus. Ventre do peixe, refletir, parar para pensar, até onde de fato eu estou agradando a Deus, até onde que é que eu estou agradando ao Senhor. Você já parou para pensar, meu irmão, se você está agradando a Deus? Porque você pode me agradar, sabia? Você pode agradar o teu irmão do lado, da direita, da esquerda. Dá uma gravata para ele. Dá um sapatinho para ele. Você vai agradar, irmãos. Quem é que não gosta de receber um presente? Eu não é. Mas e Deus, irmãos? Será que de fato eu estou agradando a Deus, irmão? É para parar para pensar, irmãos. É para parar para pensar. Servir a Deus aqui na igreja é muito bom. É glória, aleluias. E lá fora, irmãos? E a nossa vida aí fora? Será que nós estamos desempenhando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, meu irmão? Olha as tantas benfeitorias que Deus tem feito na tua vida. Quantos livramentos Deus tem te dado. Quantas bênçãos você não tem alcançado, é ou não é? Só o fato de estar respirando com saúde, coração batendo, mente funcionando, intelecto tudo beleza. É momento de saber que isso é bênção de Deus, que isso é glória e aleluias, porque muitos gostariam de estar aqui no lugar que você está e não pode. Muitos gostariam de estar aqui no lugar que eu estou e não pode. Deus nos comissionou, mas será que de fato eu estou agradando a Deus? Porque ser pastor é muito bom, ser missionário é muito bom, ser evangelista é muito bom. Mas será que para lavar um banheiro, trocar o papel do banheiro, será que dá para mim? Isso não é meu trabalho. Como não, irmão? Se Deus te comissionou para isso, faça o melhor para Ele. É ou não é? O profeta lá em Reis, meu irmão, Deus falava por intermédio do profeta. Deus falava por intermédio do profeta. Ou seja, ele tinha ouvidos espirituais, ele andava de acordo com o que Deus queria. Ele falava e Deus simplesmente fazia, porque ele tinha vida com Deus. Não que no seu chamado aqui em específico, no seu livro ele não tinha. Mas esse chamado tirou o profeta de uma posição de conforto.
E simplesmente ele resolveu recuar, motivado até pelo medo. E Deus é Senhor e soberano e sabe de todas as coisas. O próprio Cristo, irmãos, na sua natureza humana, sentiu medo, angústia. Quando ele entrou no Getsêmani, ele disse para os seus discípulos: olha, a minha alma está apavorada, está angustiada, como homem, como carne. Mas ele era homem e Deus. Mas o seu lado divino se sobrepunha sobre o lado humano. É ou não é? O medo muitas vezes nos afronta, meu irmão. Mas Deus sempre tem o melhor para nós. E é momento de você e eu refletirmos nessa noite. Será que de fato, eu e você, estamos desempenhando aquilo que Deus nos confiou? Se porte de pé, irmãos.